Hoje a doutora Bia Beck vai trazer um assunto que pode ajudar muito a vocês, empresários que estão estruturando as suas empresas, e também a você, estudante de direito, que precisa aprender sobre esse assunto e não se lembra o que é sociedade em conta de participação. Confesso, Bia, que eu também não me lembro, né, dos meus tempos de direito. Mas o nome é bonito. Então, vamos lá. Além de ter um nome muito bonito, ela é muito útil. A sociedade em conta de participação, que a gente chama de sociedade, está prevista no Código Civil como uma sociedade, na verdade, ela é uma sociedade, mas ela não tem personalidade jurídica. O que isso quer dizer? Ela não é um ente que tem os seus próprios bens e direitos. A sociedade em conta de participação é uma sociedade em que duas ou mais pessoas. Uma é o sócio ostensivo, que é o sócio que aparece perante terceiros, e o outro é o sócio participante, que muita gente também chama de sócio oculto. Essas pessoas, elas se unem para desenvolver, seja um projeto específico, seja um projeto de longo prazo, e essa sociedade, ela, perante terceiros, aparece apenas o sócio ostensivo, e perante a sociedade, o sócio oculto ou sócio participante, ele tem a obrigação apenas de fazer o investimento. E o investimento pode ser tanto em dinheiro, como em prestação de serviço, como a outorga de um bem para aquela sociedade. Esse é um tipo jurídico muito utilizado, por exemplo, nos empreendimentos imobiliários. É muito comum que o sócio participante entre, por exemplo, com um imóvel, com um terreno, e o sócio ostensivo seja a construtora, e ela entra com a mão de obra, com a contratação dos funcionários, com a venda dos bens, dos apartamentos depois construídos, e o sócio participante, o sócio oculto, tem apenas direito aos lucros daquela operação. Tá, e se acontece alguma coisa, quem é o responsável? O sócio ostensivo. Então, essa sociedade, ela não tem um nome específico, ela não tem direitos perante terceiros. Isso tudo acontece através do sócio ostensivo. Então, é ele que vai firmar os contratos, é ele que vai fazer a contabilidade, é ele que vai fazer a apuração dos impostos, é ele que vai pagar os impostos. O sócio participante, ele se obriga a fazer os aportes, a entregar o dinheiro, ele tem o direito de fiscalizar e ele tem o direito de receber prestação de contas e recebe os lucros daquele negócio, os lucros daquela operação. Uma dúvida muito comum é, e os prejuízos? E se esse negócio não der certo? Qual que é a participação do sócio participante? Qual é o limite de responsabilidade dele? Isso é super importante que esteja previsto nesse contrato, porque a gente pode estabelecer que o sócio participante, o prejuízo dele esteja limitado ao valor que ele aportar, então ele corre o risco do valor que ele investiu, ou também os sócios podem disciplinar que ele também se responsabiliza por todo o prejuízo daquela operação. E isso, então, é uma estipulação contratual. Isso é importante que esteja no contrato. Pois Se não estiver regulado, a gente vai deixar para o judiciário estabelecer esse entendimento, e existem correntes doutrinárias diferentes. Daí é aquele momento em que o direito é lindo, porque depende. Depende da interpretação que vai ser dada para aquela situação. Aí vai caber fazer provas do que as partes queriam, apesar de não estar disciplinado no documento. Então, é bem importante, no momento de estabelecer... Como a sociedade em conta de participação, ela é uma sociedade ela é pouco regulada pela lei, ela dá muita liberdade para as partes, então a constituição dela, o documento que regula, é extremamente importante, porque à medida que tu tem liberdade, tu tem que pactuar no documento que constitui essa sociedade. Sim, eu fiquei imaginando um exemplo assim muito simples, alguém que dá um terreno, como tu mencionou, e daí pega aí e constrói aí em cima. Na parceria, é tipo um parceiro, né? Só que aí, quando a coisa cresce, se der lucro ou mesmo que não dê, se der prejuízo, como é que se regula? Então, tem que ter contrato, gente, é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, não é a coisa mais simples, né? O ideal é chamar um advogado, mas é melhor que tenha algo. Esse contrato ele tem que ser assinado, tem que ter firma reconhecida. Contrato, o interessante da SCP é a liberdade que ela dá para as partes. Então, um tema também muito comum de ser usado esse instituto é equipamentos médicos que têm um custo extremamente elevado. Em muitos casos, o investidor auxilia a compra daquele equipamento. Então, é possível pactuar que o lucro dos exames feitos naquele equipamento, o investidor tem direito, mas não ao lucro de toda a clínica. Então, ele permite que tu crie uma sociedade em relação a ativos específicos ou a operações específicas, sem necessariamente o investidor participar do lucro de toda a operação.
Esse é um contrato que é importante que ele seja assinado, a firma ser reconhecida traz mais segurança, mas não há obrigatoriedade, mas ele não precisa ter publicidade. Então eu não registro ele na junta comercial, eu não registro ele no registro civil. Ele é um contrato que ele faz lei entre as partes e não perante terceiros. Por isso que ele é um instrumento muito útil, porque ele é o que a gente chama de um instrumento discreto. Porque eu não preciso da publicidade para a Receita Federal, eu não preciso da publicidade para terceiros sobre as pactuações que eu tenho nessa sociedade. Tá, Bia, agora, tu mencionando essa figura, dá muito a entender que pode ser um investidor anjo, inclusive. Sim. A lei tipifica o investimento anjo, então a gente tem uma legislação que trata das regras do investimento anjo. Agora, a sociedade em conta de participação, ela é muito utilizada para esse tipo de investimento. Então é muito comum que o investidor que não queira assumir o risco do negócio, muitas vezes ele não quer ter o nome dele atrelado àquele tipo de operação, ou ele não quer assumir o risco do negócio, ou ele não quer dizer que está empreendendo. As pessoas têm as mais variadas razões para querer que o investimento ele seja oculto ou que a pessoa não queira dar visibilidade para o investimento. E a sociedade em conta de participação ela é muito utilizada para isso. Então, o investidor, ele investe na startup, ele investe naquela empresa através deste contrato, recebe os lucros da operação, mas não se responsabiliza perante terceiros com absolutamente nada. Então, ele é sim utilizado como um instrumento de investimento também.